Isso aí, turma. Estamos aqui no segundo dia de Profit Summit, maior evento de trading do Brasil. E esse evento ele só está podendo acontecer porque existem pessoas e instituições, ou melhor dizendo, instituições que têm pessoas muito boas por trás, que escrevem diariamente a história do mercado financeiro. E para contextualizar tudo isso, nada melhor do que Edinho, da Genial Investimentos, um cara que vem colocando a mão e construindo o mercado financeiro. Um cara que tem, 14 anos, estava me falando agora, só de Genial. Então, a gente vai ficar uma hora batendo um papo muito legal. Eu já vou pedir pra tu se apresentar, Edinho, mas antes de mais nada, muito obrigado por todo o espetáculo que a Genial tá fazendo aqui. A gente teve o final do campeonato, o stand de vocês tá maravilhoso. Então, o Profit Summit só tá podendo acontecer por conta da Genial. Muito obrigado novamente. E agora, YouTube Nelogica, mais de 500 mil de inscritos. Deixem comentários aí, turma. Podem ir enviando dúvidas, eventualmente eu pego a transmissão aqui no meu celular. Mas, Edinho, vamos lá. Pra quem ainda não te conhece, tem um cara muito low profile, tá? Quando eu vou entrevistar pessoas, eu stalkeio. Eu entro no LinkedIn, eu entro no Instagram. Aí eu fui no teu Instagram, não tem foto. LinkedIn, tá ali bem low profile. Poxa, e agora? Vou ter que descobrir ao vivo um pouco das curiosidades do Edinho, da vida pessoal, da vida profissional. Edinho, vamos lá, sem enrolação, se apresenta aí pra turma, pros telespectadores, né, lógico. Tudo bem. Primeiro, um prazer aqui, esse espaço aqui da Nelogica, que é uma grande parceira, fazendo um evento aqui espetacular aqui pra gente que é focado no mercado de renda variável, trading. E uma honra aqui também estar participando do podcast. Só para deixar a primeira clareza, o meu nome é Luiz Felipe, não é Edinho, né? Então, pegando um pouco das origens aqui, sempre fui um cara que gostei muito de jogar futebol, jogo até hoje, e aí o apelido veio por conta da fisionomia parecida com o Edinho, que foi um grande jogador. E aí, futebol abriu muitas portas, até essa no mercado. Eu joguei durante muito tempo, depois fui estudar fora, me proporcionou bolsa em Nova York, fiz a faculdade de business lá fora, e sempre adoro a resenha, fiz muitos amigos e, como eu te falei, tive muitas oportunidades por conta do esporte. Me ensinou muita coisa, desde a questão educacional, disciplinar, e eu carrego isso junto para tudo que eu faço na vida. Para mim é uma honra, realmente você falou, não estou muito frente às câmeras, não é um lugar ali que realmente é lugar mais à vontade para a gente estar. Na fase mais nova não tinha grandes gerações de vídeo, câmera e tudo mais, e acho que os protagonistas é que de fato quem faz isso com a maior naturalidade. A gente trabalha muito para eles e para eles estarem confortáveis de estar fazendo melhor, de estar de uma certa forma tentando trazer desde o conteúdo quanto as entregas que a gente precisa fazer dentro da corretora, dando o mercado dessa forma. Tu falou que tu jogou futebol? Joguei de forma amadora, né? Então, mas tu foi morar fora, tu falou? Fui por conta de Bahia, me proporcionou bolsa de estudo, tanto lá fora por quanto... conta do futebol? Por conta do futebol. E na PUC-Rio, depois eu terminei aqui na PUC-Rio também, como bolsista aqui. Por Graduação, que curso tu fez? Administração. Administração. Eu tô fazendo essas perguntas que eu quero entender qual que foi o teu caminho para chegar hoje na posição que tu tá na Genial. Aí tu foi para os Estados Unidos, voltou, te formou, já foi trabalhar no mercado financeiro? Não? Como é que foi? Já. Eu tive, assim, passagem pelo mercado um pouco no Rio, um pouco antes de viajar, ainda muito novo, para fazer um trabalho de summer. Tive uma experiência ainda quando o mercado estava em 1998, 98, 99, tive uma experiência de summer. Gostei muito dessa parte de mesa de operações. E aí comecei a estudar, fazer um trabalho de formação. Você ainda tinha bolsa no Rio, né, a BVRJ. Falo com o pessoal aqui da B3 até hoje. Os cursos de formação de mercados capitais duravam de 3 a 4 meses, eram cursos mais prolongados que me ajudaram bastante a ter um pouco de troca e experiência. Minha família também teve muito trabalho, o mercado de câmbio era um mercado muito ativo antigamente. Meu pai trabalhou muito com isso, trabalhou em bancos, mas como gerente, superintendente, carreiras assim. E eu gostava mais desse ambiente de mesa, né, de brokerar, de falar com o cliente, estar antenado no mercado. E aí eu fui derivando para isso. Então, 98 para 99, fiz esse trabalho de summer nas minhas férias. Só posso te fazer uma pergunta? 90, aí tu me corrige. 96 plano real, tu falou que teu pai trabalhava com câmbio, é isso? Tinha interação? Trabalhava, mas era um câmbio
diferente de hoje. Tá. Não era um mercado futuro tão Não era desenvolvido. mercado futuro, tá. Era um mercado que transitava muito no cash, né? O Brasil foi um país muito fechado durante muito tempo, onde você tinha o câmbio paralelo, era oficial. O famoso Blue na Argentina, o Black, né? E aí o Black aqui, o né? Black. Eu te pergunto porque a segunda metade dos anos 90, ela foi muito bagunçada na economia global. A gente teve crise na Ásia, a gente teve a crise russa, a gente teve o Brasil com o Plano Real em 96, aí depois veio a eleição do Lula com a carta do Lula para tentar acalmar o mercado. Aquele período ali de 95 em diante, acho que até 2002, 2003, foi um período muito volátil macroeconomicamente, foi o período que fez o Summer Job, né? Foi mais no finalzinho, depois da desvalorização de Ásia ali, que eu peguei um pouquinho. Mas isso foi uma experiência bem leve antes de eu ir morar fora. Aí quando eu voltei já em 2000, que eu comecei a, de fato, fazer estágio, já estava na faculdade. Aí veio o 11 de setembro também. Então, assim, o mercado é dinâmico por conta disso. Trabalhava no mercado de setembro. E como é que... Eu já estava na mesa. Aí do estágio, eu entrei num banco hoje que se tornou o Master, mas era o início da Máxima, que era uma consultoria. Depois ela se juntou com uma corretora que chamava Stock, virou Stock Máxima. E depois o sócio que tinha a carta do Multiplix se juntou, que era o sócio, era o Manuel Sintra, era presidente da BMF, e virou o Multistock. Aí depois teve a saída do Manuel Sintra e voltou a ser Máximo o nome, onde eu pude ficar lá de 2000 a 2003 para 2004. Então eu entrei como estágio, fiz uma carreira no gerencial, depois eu fui para a mesa de operações, vi ali um pedaço as cartas Bovespa, BMF, tive ainda um pouco de relação com isso. E depois eu fui montar o Pactual, não tinha corretora. Foi para onde, perdão? Fui pro Pactual. Pro BTG? Pactual? Pô, legal. O Pactual não tinha corretora, né? Então não tinha o Pactual corretora. Era um dos meus clientes. Que ano que tu foi pro Pactual? Foi 2004. Antes da venda pro UBS, né? A venda foi em 2006, não, bem antes. Bem antes. E aí o Pactual estava montando as mesas, tanto a mesa de ações quanto a mesa de futuros. Eu vim para São Paulo com esse convite para ajudar a montar a mesa de BMF lá do Pactual. Lá no Pactual. Então cheguei a pegar um pouquinho de pregão, peguei um bom tempo no pregão. Quanto tempo lá no Pactual? Fiquei de 2004 a 2011. Então tu pegou ali a venda para UBS, a recompra, fui BTG, peguei todas as etapas. Pactual, como é que foi esse momento tá vivendo lá dentro? Mexeu alguma coisa assim na estrutura e tal, ou foi tranquilo pros funcionários, pra tua área lá? Não, Pactual uma baita escola até hoje, e foi também pra gente ali, que era uma empresa que surgiu no Rio, né, originalmente carioca. Exatamente. Mas teve esse movimento primeiro de crescer muito em São Paulo. Se tornou, de fato, assim, consolidou aqui em São Paulo, depois os sócios importantes que estavam ainda no Rio fizeram esse movimento para São Paulo. Antes da venda do BS, a gente teve um flerte com a Goldman Sachs ali durante 2005. Foi bastante importante também para o banco. Começamos a aprender a esse mercado internacional, aos clientes internacionais. O Brasil estava se tornando um país, assim, de fato, era o país do futuro, né, de muita oportunidade aqui dentro. Né? Então a gente trabalhou muito com esses clientes, com os principais nomes. O Pactual já tinha um research muito forte que distribuía. E aí a gente também ajudou a consolidar a parte toda de execução pelo Pactual, né, e se tornando uma casa de serviços, né, que até anteriormente o Pactual era uma casa muito para o buy side de risk-on, né, que é de fato a grande escola do Esteves, do André, do Jacuski, né, que toda a origem deles lá era a tesouraria, que era de fato a grande alavancagem, né, do mercado era pelas tesourarias. E depois esse mercado se transformou em tudo essa prestação de serviço e todos esses serviços que fazem com que essa gama de clientes de varejo, institucional, instituto de previdências e internacionais, de fato, consigam estar próximo ao banco aí, de fato, para trabalhar junto. Perfeito. Então a gente tem o Pactual voltando como Better Than Goldman ou Banking and Trading Group. Tu ainda continuou no BTG, agora BTG Pactual, ficou até 2011. Isso. E depois, para onde... Tu quer que eu te chame de Luiz Felipe ou na intimidade Edinho? Como tu prefere? Pode chamar. Pode ser Edinho. Nenhum. Boa. 2011 o Edinho resolve ir para... Profissionalmente, saiu do BTG? Brasil Plural. Brasil Plural, que é um grupo genial.
Certo. Conta um pouco dessa transição, como é que foi, porque a Genial ela também é de certa forma um spin-off, uma divisão de sócios do BTG, me corrija se eu estiver equivocado. É isso mesmo. Show. E como é que foi, pô, agora eu vou ir pra Genial tocar Tauara e tal, como é que foi essa transição? Os sócios, né, o que fundaram, que de fato são os controladores da Genial hoje, o André e o Rodolfo, são pessoas que foram muito importantes na história também do Pactual e muito nessa área de serviços, de investment banking e também da construção de corretora. Então eles sempre gostaram do tema, do business, e a gente acabou vindo numa equipe que tocava ali a corretora do Pactual na época, para de fato tocar, acho que oferecer um serviço com uma casa 100% independente dessa questão de buy-side, tesouraria, onde sempre existiu ali um conflito entre sell-side e buy-side. Acho que o mercado numa época, outra época, né? Acho que menos madura do que está hoje, mas a Plural tinha a essência por si só em fazer toda essa parte de serviço, né, que era a corretora, a asset, o dinheiro dos sócios eram todos reinvestidos nessa asset, e como um player de fato que era independente, né, e focado de fato em ser mais uma opção para os clientes locais, internacionais e mercado de capitais na essência, né? Eles vinham com essa essência do investment banking, viveram esses momentos de IPO, um ciclo aí muito positivo que a economia brasileira teve, né? E a gente foi para de fato replicar muito esse business, uma cultura do Pactual que estava na essência da gente ali, de partnership, meritocracia. Era um barco mais leve para fazer movimentações. Na época o BTG já era a referência também aqui no Brasil. É difícil se movimentar tanto em imagem quanto... Mas assim, era uma escola que, como cresceu de futuro, não tinha a menor dúvida que ia ser. Mas de fato a gente queria também ser um pouco protagonista. Acho que essa questão de partnership é um negócio que realmente mexe muito. A gente vê muito valor assim quando uma gestão tem essa cabeça, que são sócios ali dentro, então tem o que a gente chama daquela cenourinha ali na frente, não só a dinâmica do ano, como é que foi o teu ano, vai ter bônus, não vai ter bônus. Então essa dinâmica de ser sócio, de ter o partnership, isso mexe muito para que outros valores aflorem de fato na sua carreira, né? Então é muito, acho que essa essência que a gente trouxe para carregar ali na Brasil Plural. Era focada totalmente nessa parte de atacado. A gente teve uma evolução ali de adquirir uma corretora do Sul, que era a Geração Futuro. Olha aí. Que era um grande player, era um grande asset de varejo, né? Acho que foi uma das primeiras casas que puderam oferecer um acesso a esse tipo de investimento com ticket a partir de R$100. Isso 2012, 13? 12 a gente adquiriu a Geração Futuro. Tá. Aí fomos tocando essa operação com dois segmentos apartados, um business de varejo e outro business de atacado, que era Brasil Plural, que não se falavam, eram equipes que tinham um board diferente, uma diretoria diferente. E acho que o mercado foi de fato convertendo, o varejo foi amadurecendo bastante, a história toda que a XP trouxe para o mercado. Depois aí acho que os números abertos ali em 2017 pelo Itaú, onde a gente tinha isso na mão, né, para poder trabalhar. E acho que foi uma decisão muito acertada ali do Rodolfo, do André, de consolidar esse business, consolidar a marca de uma coisa única e criar esse valor também para o nosso cliente de forma geral. E aí começamos ali a nos organizar como um único grupo, que é um grupo de banco, é um grupo de asset, corretora, administração fiduciária, e um business bem atual que a gente tem, um business de energia, que depois também te explico um pouquinho aqui. Eu já assisti no YouTube de vocês, inclusive eu sou o consumidor de todos os conteúdos, estava conversando com o Motinha mais cedo, sou fãzaço do trabalho de vocês. Legal. Consumo todos os conteúdos na parte da Genial Educação e do YouTube, e tem algumas entrevistas ali com alguns gestores falando sobre essa questão de fundo e tudo mais, de energia, e recomendo o YouTube da Genial, que inclusive bateu 250 mil inscritos. Vão chegar tranquilamente a 500 mil, 1 milhão logo menos, pelo excelente trabalho que todo o time faz. Mas a gente pode falar um pouco sobre essa parte de energia mais adiante, só que agora eu quero entender o seguinte. O Edinho, em 2011, entrou no Grupo Brasil Plural, teve a aquisição da Geração Futura, né? Isso, 12. E aí em 2012, tu falou várias vezes a palavra amadurecimento.
Eu entrei no mercado, se é assim que eu posso dizer, durante a faculdade, em 2018, começando a investir. E eu comecei a acompanhar o mercado em 2016, 2017. Tu tem muito mais tempo de mercado. Vamos pegar essa janela a partir de 2011 até agora, esse ano, até a pandemia ali, 2020, porque ele foi um ponto fora da curva. Vamos detalhar esse amadurecimento. O que tu percebeu, assim, os traders querendo operar contrato futuro, vamos reduzir as taxas de corretagem, RLP, vamos esmiuçar um pouco esse amadurecimento do trader varejo, produtos para pessoa física, que tu tocou e vem tocando aí, né, nesses anos. Foi uma evolução, tá? Eu acho que o entendimento, do sistema como um todo, né? Mercado financeiro, né, parece um palavrão para uma pessoa comum, né? Parece uma coisa muito distante da realidade comum dos brasileiros, né? Enquanto que a gente faz referências ao mercado americano, à cultura, à educação, é uma coisa que é completamente por outros incentivos que se tem lá, né? Não é comparável uma coisa com a outra. Mas trazendo aqui para o nosso mundo, a própria Bolsa e os reguladores melhoraram a forma de entrada, facilitaram o tamanho dos contratos e principalmente a mudança de pregão para o electronic trading. Eu acho que foi a grande virada de chave, onde você, de uma certa forma, aperfeiçoou demais os controles de risco, né? E pôde, de uma certa forma, baratear a entrada, o contrato, de uma forma geral, para esse player entrar, o entendimento do mercado de ações, o entendimento do que se acontece nesse mercado. E, obviamente, vieram as necessidades, de forma geral, conforme a taxa de juros oscilou para baixo e para cima. E aí deu, de uma certa forma, essa dimensão para o entendimento do cidadão comum, de que, em determinados momentos que a taxa de juros vai muito baixa, você tem que tomar um pouco mais de risco no teu investimento para retorno. E, ao mesmo tempo, quando ela está mais alta, você toma menos risco, mas você tem que estar aplicado. Tirando aquele conceito de poupança, de coisas aí, de fato, muito antigas que aconteciam. E acho que de uma onda também para cá, recente, vem muito também essa onda de internacionalização. E recente, outros ativos como reserva de valor, que é cripto, que são coisas aqui, de uma certa forma, que trazem aí para esse mundo hoje de investimentos que a gente trabalha. Boa. Edinho, a gente teve o impeachment da Dilma em 2018, acho que de 2014 a 2018 a bolsa. Dilma foi 16. Até ali a bolsa tava meio tendência de baixo, o dólar ali, Você vê, Brasil. A gente montou um negócio em 11, de 11 a 16 a vida não foi nada fácil, né? Principalmente para esse mundo de mercado de capitais. Se fechou completamente, né? A gente teve desafios assim muito grandes aqui para a economia brasileira que a gente passou, mas acho que como a gente faz essa parte de serviço, a gente estando na corretora, o mercado ele vai se existir. Você tem que, de uma certa forma, estar adaptável ao que o consumo teve. Então a gente tem momentos ali, estratégia da corretora, quando você está por trás. Então tem horas que você investe mais assim até no time de renda fixa, onde você vai explorar derivativos, mercado de operação estruturada, de uma certa forma. Ou você está com uma possibilidade de ciclo de juros que vão vir, a gente vai trabalhar com uma outra estratégia, tentando focar mais aqui nesse player do cara que busca um retorno mais curto prazo, ou que vai pegar essa tendência de ciclo mais baixos. Então, foi de fato assim que a gente conduzia a gestão ali da Brasil Plural para, de fato, encaminhar e ter essa sobrevivência. Mas mesmo assim, foi bastante importante, porque consegue janelas, né? E ali dentro desse time de mercado de capitais, nesse período, a gente estruturou a BB Seguridade. É uma ideia que saiu lá de dentro do Investment Bank, lá da Plural na época. Então foi a ideia, a construção, a amarração da ideia dentro do Banco do Brasil. Nasceu tem um orgulho danado de fazer BB Seguridade. Entre outros IPOs lá que a gente conseguiu de uma certa forma. Não foi aquela época desde o início de 2004, nem de 2008, mas o time conseguiu, de uma certa forma, a estruturar algumas operações de mercado de capitais, como essa do IPO, entre outras. Aí você estrutura fundo, amadurece alguns bits. Emissão secundária. Isso aí. E aí a gente sobreviveu a isso aí com essa parte de serviço. Corretora, como eu te falei, investindo
ou mais no time, de repente, alocado em BMF, ou mais alocado aqui no time de ações, ou mais internacional, como a gente também já, em algumas fases, também aplicou para atender clientes internacionais. E aí fomos. Aí veio 2016, de uma certa forma ali, nessa, que eu acho que você vai entrar agora um pouco na pergunta, que o mercado começou a, de fato, olhar para agendas mais estruturais, reformas, discussões assim, e o mato muito alto, né? Então, acho que ajudou a estruturar um pouco para o que se entraria em 2018. Você não tinha o Temer ali que assumiu uma ideia de se lançar candidato, ou então incentivos políticos para continuar, e estavam se olhando só para a economia, só para o país. Acho que foi uma fase de muitos avanços ali, e o mercado responde a isso. Quando você tem uma agenda propositiva, você vai ter uma reação positiva aí do mercado, entendeu? A festa dos 100 mil pontos, tu te recorda? Eu te confesso que eu não me recordo agora se ela foi antes ou depois da pandemia. Eu quero entrar no tópico da pandemia também. Agora você me pegou. Mas também. assim, a festa dos 100 mil pontos foi legal porque... E vai, não vai, bateu nos 100 mil pontos, todo mundo feliz. Aí eu lembro que... Eu não me lembro agora o ano exato. 2, 3 semanas depois, a gente comemorou a festa dos 100 mil pontos pra baixo. Aí a gente ficou naquela lenga-lenga, 100 mil pra cima, 100 mil pra baixo. E hoje a bolsa está em 160 mil pontos. A gente vai falar disso talvez no final. Mas chegamos, pandemia, 2020. Estamos lá na corretora, trabalhando, tocando renda variável. E o mundo começa a entrar numa loucura, numa espiral de algo que talvez nunca tivesse acontecido nos últimos 50, 100 anos, que foi toda a questão do shutdown e tudo mais. A gente teve um fluxo gigantesco de pessoas, obviamente, ficando em casa, empreendendo e indo para o mercado. Para a Nelogica, foi um dos períodos de maior crescimento de comercialização de plataformas, de aberturas de contas. As salas ao vivo, eu converso com colegas de outras corretoras, próprio da Genial também. Foi o período onde a gente teve um boom de pessoas assistindo às salas ao vivo. Como é que foi viver dentro de uma corretora esse período que o mundo estava meio maluco e que tinha muita gente abrindo conta e querendo saber o que era day trade, ganhar dinheiro porque estava em casa? Como é que foi viver esse momento ali da 2020, da pandemia? Tá. Voltar só um pouquinho atrás. A gente começou a estruturar, né, esse time da corretora que tocava o atacado. Eu acabei indo, a partir de 2018, tocar essa operação de varejo, né? Onde a gente tinha ainda, como eu te falei, a gente não tinha nada. A gente não tinha 50 clientes operando por dia naquela época. Porque a geração futuro, que era o braço de varejo, ele era um grande asset. Você tinha fundos com 50 mil CPFs, mas no asset. Tá. E a corretora existia para atender o asset, os fundos da casa. E aí, quando a gente começou a entender, a gente se aproximou da Nelogica, que a gente não distribuía profit em 2018. A gente começou no início de 2018. A gente começou a trazer boas práticas do que a gente utilizava no atacado, desde infraestrutura, players, research, como é que o institucional olhava para o mercado, né? Que era a nossa cultura de mercado, nosso entendimento. A gente começou a preparar a corretora para o varejo, oferecer as mesmas condições para o varejo, que é o grande charme que eu acho que você tem na Bolsa Brasileira, é você dar condições iguais para um player institucional, para um player de alta frequência, internacional, e o player pessoa física. Né? Então ninguém surfa um bom momento, como foi a pandemia que você trouxe, se você não tivesse feito um dever de casa antes. Então acho que foi muito importante essa preparação e essas boas práticas que a gente conseguiu, deu um tempo ali para poder estruturar a corretora, para a gente, de uma certa forma, quando veio, desde o momento de incerteza, quanto um momento de disponibilidade de tempo que as pessoas tinham na frente da tela, porque não tinham outras opções para fazer, e além disso, acho que praticamente só o mercado de bolsa que ficou aberto, porque o mercado de esporte estava fechado. Automobilismo, tudo, corrida, esporte. Tudo completamente fechado. Então, você ficou de fato aqui só as bolsas, né, funcionando. Bolsa internacional, Estados Unidos também, como uma grande referência aqui do que acontecia, o mundo todo assim como uma referência. Só que funcionando com circuit breaker atrás de circuit breaker, né? Foi um período bem maluco. E aí, acho que lá na Genial, acho que a grande
virtude que a gente teve ali naquele momento, acho que o primeiro foram os pilares, que eu acho que a equipe está junto há muito tempo. Né? Acho que esse pessoal da corretora estamos junto aqui desde o início, desde 2011, estão 14 anos mais ou menos. Eu quero tocar nesse tópico depois, falar um pouco sobre o Luan, Carol, Motinho, Villegas. Quero entender um pouco como é que esse time trabalha tão bem. Esse é o que aparece, mas tem um time também ainda lá por trás que é muito importante, que está junto assim, com uma mentalidade assim muito propositiva para o business, para o cliente. Porque esse time flerta muito entre essa história que tem do institucional com o varejo, né? Então a gente, quando foi preparar a corretora para esse momento, que acabou a pandemia de fato aflorando, a gente primeiro era um jogo de infraestrutura que te dava estabilidade, um jogo de latência que a gente vinha do institucional. Hoje a Genial é a segunda maior corretora em fluxo internacional. Isso muito movimentado pelo player de alta frequência, que exige demais da corretora. O famoso HFT, né? O HFT. E a parte de gerenciamento de risco. A gente tinha muito cuidado com a preservação de patrimônio desse cliente, desde a mão que ele vai para o risco, como o patrimônio dele. E existia uma lenda que onde se você operar, você não tinha poder ter a tua poupança, tuas reservas. Cara, a gente só tinha uma corretora. Então a gente tem que, de fato, atrair como uma casa que consegue dar esse Chinese wall entre o teu patrimônio e o que você gosta de operar. Que não tem problema nenhum. No final das contas, você tem que olhar o teu portfólio. Se você opera com 50% do teu portfólio, 30% ou 10% do teu portfólio, isso aqui você tem uma definição de meta, você não tem que misturar com o teu patrimônio que você faz a sua carteira, poupança. Né? Só fazendo, desculpa te interromper, um breve parênteses. Tu acabou de me descrever, por exemplo, eu tenho minha carteira de ações na Genial, opero futuros e opções pela Genial, e o aplicativo é maravilhoso. E utilizo o cartão, inclusive a minha boleta do cartão de crédito esse mês vai vir violenta. Mas eu só quero ressaltar que eu, como cliente, tenho minha carteira de longo prazo de ações, minha margem para operar futuro de dólar, minha margem ali em variável para operar opções. Inclusive eu tomei uma ré gigantesca, estava comprado em Caldebova 166 de strike na sexta-feira de manhã, eu estava rico. Na sexta-feira de tarde eu estava pobre por conta da fala do Flávio. Acontece. Esse é o charme do mercado, né? Mas eu tenho todo a longo prazo e curto prazo, tudo dentro do aplicativo da Genial. Exatamente. E aí, quando a gente montou ali essa parte que foi o cockpit de gerenciamento de risco, foi muito para levar essa ferramenta para o cliente, para ele agregar esse valor do que ele estava, de uma certa forma, alocando a cada trade, a cada dia, ou até por cada plataforma, que a gente consegue segregar esse risco, para dar, de fato, total transparência para ele, para, de uma certa forma, aquele dia que você acha que está certo, o mercado vai contra você, você não tenha um dia de fúria ou achar que você vai ser maior que o mercado, que isso não vai ser, o mercado vai perpetuar, vai existir todos os dias, e a gente tem que estar preparado para os dias de gain e dia de loss, e saber que isso faz parte para quem está todo dia no mercado. Então a gente montou essa parte que ajudou a gente muito no gerenciamento de risco para o cliente final. Ele tem hoje esse entendimento, é uma ferramenta muito importante para assessorar ele no trading. Temos uma corretora com uma infraestrutura que eu chamo de impecável aqui. DMA4 recentemente, né? DMA4 puro ali com a analógica, tá? Perfeito. Completamente. Que é uma escola, como eu te falei, a gente faz isso para o HFT há muito tempo, que é o sistema de colo, né? Mas até então você não tinha grandes vantagens do DMA4 para o cara que clica só, né? Mas hoje eu acho que o mercado de varejo está mais do que consolidado, que ele vai para esse mundo de algoritmo. Sim, a automação está gigante. A automação está gigante. Então você vê muita diferença no DMA4 quando você está usando esse tipo de ferramenta. Assim como no dia que você tem que zerar, que o sistema tem que zerar, o DMA4 ele é muito mais eficiente, não tem a desculpa de Slipad, não tem desculpa de outras coisas que a gente já ouviu durante muito tempo para esse tipo de coisa acontecer. E aí acho que uma parceria muito grande com a Nelógica, que ajudou a gente era uma marca desconhecida até então para o varejo. A Nelógica ajudou muito a gente com essa parceria a dar essa capilaridade à Genial, a mostrar as qualidades ali, o nosso papel que a gente tinha como corretora. Fizemos uma parceria que deu super certo, né? Eu acho que durante um tempo a Genial
foi a maior distribuidora de Profit Pro da Nelogica por alguns anos. Muito obrigado, porque ajuda a pagar meu salário. Muito bom. Não, mas sem dúvida é um trabalho que vocês também fizeram lá, e a gente foi uma casa de referência para o Profit Pro. É até hoje, né? Tem uma base aí ativa e efetiva aí, que nos orgulha bastante. Sim, de ter gigante. Todo dia aí milhares de clientes ali operando. E o que a gente tenta muito é replicar, desde pensar de quem está do outro lado da mesa e como a gente consegue levar esses produtos, essas melhorias para o cliente entenda, dado que a gente não consegue ligar um a um e tudo mais. Então hoje você faz isso de forma digitalmente, até pela plataforma. O cara estando na área logada, ele vai conseguir, de uma certa forma, entender e ter interação com a plataforma da Genial, acho que de forma bastante eficiente. Então isso ajuda muito a gente ali nessa dinâmica, até porque o trader ou quem opera renda variável, que eu digo lá na mesa, é o tempo de reação nosso tem que ser muito rápido, tem que ser muito eficiente, né? Ele não quer entrar numa hora, ele não quer ligar para ninguém, ele não quer... Então, a gente tem que ter um tempo de reação muito importante. E a gente sabe que dores vão acontecer no mercado, inevitavelmente. A tecnologia ela é muito boa até o dia que ela não funciona. Até o dia que não está vivendo aqui em São Paulo, o pessoal sem luz, esses problemas, não tem energia, básico, é um caos, né? Então a gente sabe que tem dias de caos, mas o que a gente busca é ter os dias que mesmo num dia de caos a gente consiga entregar para ser um dia padrão da gente, entendeu? Boa, excelente. Vamos fazer um giro agora, Edinho, um pouco pelo portfólio de produtos da Genial Investimentos. Tu toca a área de renda variável, mas a gente tem parte de renda fixa, pré-fixado, pós-fixado, IPCA+, crédito privado. Então o cara que tem conta na Genial hoje, consegue investir montar uma carteira super completa que vai de renda fixa, fundos também que vocês distribuem, inclusive fundos da própria casa, né? Tem toda a parte de gestão. E, obviamente, ações, fundos imobiliários, inclusive uma menção honrosa a toda a parte de research da Genial. É sensacional ali com o Vilegas, com o Motinha. Toda as carteiras recomendadas, tanto de ações quanto de fundos imobiliários. O trabalho que vocês fazem ali na parte de research ele é muito bom. Na minha opinião minha agora, tá, pessoal? É o melhor do Brasil, research, que o Guilherme falando, tá? Vocês fazem um trabalho muito bom. E aí chega o cara que chega na outra ponta. A gente sai da renda fixa e vai para os contratos futuros de índice, dólar, Bitcoin, Ether, Solana. Vamos falar um pouco sobre essa última parte. Quais que são os desafios do teu lado? Como que é? Eu tô aqui numa corretora e eu tenho que oferecer um contrato futuro de dólar para milhões de traders que querem operar. Como é que é o racional para custo, funcionamento, características? E, por exemplo, a B3 agora lançou o ouro. Isso chegou lá pra vocês. Como é que funciona? O pessoal da B3 vai lançar o futuro de ouro, Edinho. Agora a gente tem que disponibilizar para os clientes. Como é que funciona esse processo de nascer um novo ativo na B3, vocês como corretora tem que colocar na prateleira e oferecer para o cliente? Tá. Vamos fazer esse overview todo da Genial de produto? Fica à vontade. Temos tempo. Não, como eu te falei, a Genial é um conglomerado financeiro bem completo. Né? Então, a parte de banco, para operações de câmbio e essas operações de Bank as a Service é uma das referências. Hoje, só para você ter uma ideia, acho que passa 2% do Pix do Brasil passa hoje pelo Banco Genial. Caramba! Então a gente trabalha de uma forma muito eficiente, não só para casa, mas como prestando serviço para parceiros, como o as a Service, e na corretora também como o as a Service, tá? De plataforma para outros players que precisam plugar e não tem a parte de investimentos desenvolvida. Tá. E, cara, quando busca esse as a Service de investimento é porque a casa tá com a sua plenitude na forma de mostrar o produto, de levar o produto e de suportar o produto. Então, a parte de renda fixa do portfólio tem uma equipe completamente dedicada às melhores rentabilidades e instituições sólidas que a gente tem para poder distribuir dentro desse mercado. Além disso, acho que favorece muito o time de Investment Bank, porque ele atrai para estruturar muito esse produto, seja um crédito privado, ou seja a fase de fundos imobiliários
A gente tem no Investment Bank, a gente origina, estrutura e distribui lá dentro. Então essa cadeia, esse ciclo se fecha e praticamente essa oportunidade fica só para o cliente da Genial. Toda a cadeia vertical fica ali com vocês. Exatamente, e só o cliente acaba tendo acesso. Algumas ofertas são exclusivas, que são distribuídas lá dentro. E depois a gente tem a parte também para institucional, ela é totalmente completa. Como eu te falei, a corretora atende cliente, as maiores gestoras do mercado, né? Para operar, para executar a ordem, então o SPX, Opportunity. Então, por exemplo, o Henrique Breda do Alasca quer montar uma posição, eventualmente... Ele trabalha com a mesa lá, com todo esse trabalho que a mesa institucional tem. Perfeito. Utilizando esse research, né, que você comentou. Então, mesmo o research do institucional, esse research está também no varejo disponível. As entregas são diferentes, né? Tem um trabalho que às vezes você faz... no deal roadshow com as companhias que o analista está fazendo, ele é muito mais setorial. A troca é com o analista do buy side, não é só com o gestor, que o analista do buy side vai preparar a tese para depois levar ao gestor. Mas a estrutura ela acaba sendo vertical. Então o gestor, a casa que distribui, ela opera na casa, ela espera que a plataforma de investimento distribui também os fundos que ela também coloca lá dentro para o cliente. Então, essa relação, ela é um ciclo que fica muito virtuoso para esse cliente depois ter essa fonte. A parte lá que a gente vem trabalhando muito, essa segmentação, tem o trader, tem o cliente de assessoria, tem o cliente private, tem o cliente wealth, tem o family office. Então, toda essa segmentação que a gente acaba fazendo, a gente vai conseguindo montar esses portfólios, ou desde a conversa com o assessor, ou desde quando o cliente já vem com alguma demanda que ele tenha pronta, que ele queira fazer, ele consegue dentro da Genial ter acesso a tudo isso. E aí a parte de distribuição de fundos, seja ele qualquer categoria que você tenha. FIC, FIM, FIA, FIPE. FIDIC, tudo isso. Tá. A nossa administradora também fiduciária se tornou um player aí muito grande. Também nessa consolidação de FIDIC, FIPE, o que é os fundos imobiliários quando estão em voga. E tinha essa área de fundo imobiliário bem grande que a gente vendeu esse ano para o Pátria, que era o MOLS 11, era o fundo flagship que a gente tinha lá dentro da casa, que era gestão própria nossa, de shopping. Os fundos, os produtos com liquidez diária, que o trader tem tanto que utilizar, parcerias com o Tesouro, que a gente trabalha também sempre junto com ele, para ter acesso, para trabalhar os projetos, independente se você não tem ROA nesse produto, mas é um produto que ajuda a compor o portfólio, ajuda a atrair clientes para ele também, ajuda o nosso trader quando ele precisa alocar esse produto para ter uma liquidez diária. Então a gente tenta trabalhar de forma muito completa. A parte que você fala de research e produção de conteúdo, ela é muito importante. A gente tem, destacando aqui, a gente tem um time macro muito legal, que é capitaneado pelo Zé Márcio Camargo, que é um economista da casa, sócio, foi professor da PUC. Não, uma lenda de economia, experiência, trabalhou aí com o governo Temer, ali nas reformas ali de trabalho, e ajudou muito a parte de previdência também na reforma que teve. Então, um time completo nessa parte de macro, com o Ihal, com o Gabriel. A gente tem calls presentes, referência direto com eles, com certa frequência, para construir o cenário. E a parte que você trouxe toda, do Motinha, Vilegas, Nichio, Luan, Bruna, é de fato ler o mercado, como ele está acontecendo de forma dinâmica e diária, desde para o cara que está acompanhando, a cobertura de notícias, o que sai, os impactos que possam ter, e as referências de call, de um pensamento mais macro, como o Mota tem, um pensamento focado em ações de olhar índices, como o Vilegas tem, o Luan, da escola dele, lê um pouco mais de fluxo. O Igor, o Gramiani mais acadêmico. O Gramiani mais acadêmico, a parte de gráfica e técnica. A Bruna tentando fazer as proteções, os long e short, as estruturadas. Com opções, ela sabe muito de opções. Então, um time que a gente consegue ter muita complementariedade para cada um, né? E a forma como, de fato, o dia está dando oportunidade, ou para a carteira de cada um, aquilo vai ser utilizado, consumido da melhor maneira possível. Então, isso a gente trabalha bastante. Então,
ela acho que está na sua plenitude por conta disso, consegue completar. E aí a gente vai também, como eu te falei, conversando com eles pela plataforma, montamos um programa de benefícios para o trader, trouxemos os faixas, que é de acordo esses Trader, faixas. faixa preta. Quer explicar para a turma que está na transmissão aqui brevemente o que é o tal do trader faixa preta da Genial? É uma segmentação de acordo com o volume que ele opera, que a gente cria benefícios e consegue segmentar. Então ele vai ganhando uma série de benefícios conforme ele vai incrementando. Em termos de preço, essas coisas, não muda absolutamente nada, o serviço, latência, nada disso tem impacto, preço, política de plataforma, nada disso. Mas, de fato, a gente consegue, né, ter para esses caras que às vezes são os heavy users, né, que a gente chama, uma segmentação mais pronta para ele, para a gente ser efetivo ali nesse tempo de resposta que é tão importante. Às vezes o cara está com uma mega posição, dá algum problema na plataforma, ou precisa de uma agilidade, de alguma coisa, algum plano, algum acesso, ou levar ele para a Nelogica de alguma maneira diferenciada. Então tudo isso a gente consegue atrair. Acho que o mais recente é esse acesso ao DMA4, que teve uma demanda gigante lá para a gente. Uma baita iniciativa, tá? Hoje, chegando próximo da metade da nossa base, já está tudo em DMA4 operando. Então é um negócio assim que realmente dá pra gente aqui uma referência muito grande e uma tranquilidade até, porque ele roda de uma maneira com uma eficiência completamente diferente do que rodam os outros DMAs. Né? Então são os benefícios que vão tendo ali dentro, desde uma calculadora, desde um DMA e desde coisas não recorrentes que a gente acaba também oferecendo, né? Tem uns eventos também que a gente faz de presencial. A gente está com um evento em Brasília, que a gente trabalha desde o campo político, o legislativo, e às vezes com algumas interações. Então a gente fecha grupos ali de 20 a 30 pessoas, que a gente passa praticamente o dia inteiro com eles, com essa agenda toda feita em Brasília. Eu acompanho nas redes sociais, eu acho fenomenal isso. Onde a gente quer de fato aproximar muito dos clientes, né? ter essa relação onde eles enxergam o valor. Fazemos também dentro da corretora alguns eventos lá dentro, que a gente chama algumas pessoas para ter trocas. Eu acho que esse ambiente, quando você faz físico, é muito que você busca, é o network, é troca que a gente pode oferecer, experiências diferentes que a gente pode oferecer. A gente chama o time institucional também para trabalhar com esse tipo de troca. Lá em Brasília a gente teve a possibilidade de almoçar com... A gente teve o General Santos Cruz e depois a gente almoçou com o deputado federal, que é o Mendonça Filho, que foi um bate-papo ali muito, muito bacana. Legal. As agendas em Brasília ali, você chega terça, quarta-feira, estão sempre, ainda mais nessa época ali, estão muito pujantes. A gente já fez outros que a gente conseguiu ir para o plenário da Câmara lá dentro, foi uma baita experiência para quem estava lá conosco. E alguns gabinetes de deputados que nos recebem lá para poder fazer essas trocas aí do que está agenda, do que está acontecendo. Muito nessa de levar o valor, né, de agregar esse valor para o cliente naquilo que ele está ali de uma certa forma buscando, para ter essa troca, para ele ver que é uma via de duas mãos que a gente pode fazer. Então, quando a gente quer atender esse cliente, quando a gente tem que falar com esse cliente, quando a gente quer criar esses benefícios, essas segmentações, é muito buscando para levar esse tipo de serviço àquele que está consumindo. E para a gente é muito importante não só o faixa preta, é como a gente faz o que a gente chama esse upgrade do cara que está na branca, que ele passa para a etapa do azul que ele vai passar para a roxa, da roxa para o marrom para a preta, e a gente vai lançar agora o faixa vermelha também. Sério? Que é a próxima novidade, vai ser o mais alto ainda, mais segmentado que a gente vai ter lá dentro. Olha aí, pensa, o faixa preta tem passeio de helicóptero, tem visita genial, tem um monte de benefício. Imagina o que terá o trader faixa vermelha. É isso aí. Pode trazer algum spoiler ou ainda não? Por enquanto não, senão a Carol briga comigo. Eu tentei, tá, turma? Eu tentei. Edinho, a gente vai chegando na reta final aqui do papo, mas assim, o que eu quero perguntar para ti agora? Automação de estratégias, né? A gente falou um pouco sobre HFT e tudo mais. Como é que tu vê do lado da corretora esse amadurecimento e crescimento da utilização cada vez maior da automação de estratégias e a diminuição da quantidade de traders operando na mão? Eu acho isso muito importante
tanto para o trader quanto para o não trader, tá? Eu vejo as automações, principalmente para o não trader, como uma composição de portfólio que ele tem que ter ali dentro, tá? Essas estratégias são eficientes. A corretora onde roda, ela tem que ter uma infraestrutura robusta para rodar e, obviamente, tem que melhorar um pouco da curadoria desses backtests todos que estão funcionando, mas isso é uma questão de tempo, isso vai acontecer, tá? É muita oportunidade ali dentro para a gente não estar olhando para esse tipo de coisa. E para o trader, eu acho também um fenômeno, desde ele desenvolvendo em técnicas de setup para ele, quanto ele também trabalhando como backtest com outras automações, independente do clique que ele continua fazendo. Então, eu acho que voltando à palavra amadurecimento, como você trouxe, essa automação ela está se amadurecendo. Todas essas dores que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, dos lançamentos, que trazem feedbacks onde estão dores para a gente poder superar aqueles desafios. Acho que a gente vai entregar isso de uma maneira rápida e eficiente. A gente começou lá na Genial a cobrir esse mercado em 2014 para o institucional. Tá. Hoje a Genial atende clientes desses de alta frequência, que são as automações, Índia, Estados Unidos, Canadá. Tá. Então, do mundo inteiro, é uma tendência essa automação acontecer. São clientes que operam no Brasil, mas que são residentes no internacional? Não, esse institucional são clientes não residentes institucionais que operam diretamente em estrutura própria de colocation DMA4 deles. Entendi. A gente ajuda eles a montar. Entendi. Hoje, o que a gente faz no varejo, a gente monta o DMA4, no caso com a Nelogica, uma estrutura que a gente fez em conjunto com a Nelogica, toda completa, onde a gente faz o deck, né, que a gente faz dos clientes que estão lá dentro com essa plataforma a operarem dentro desse colocation de DMA4. É assim que funciona. Então, e essas automações rodando lá dentro, você tem uma eficiência de execução muito significante, né? Então, essa é uma coisa que é inevitável de ver. Inclusive, a gente ainda não deu tempo, vou dar só um spoiler, que essa já está segunda-feira, já está no ar. Novidade. A gente está com um plano de automação da Nelogica, o básico, acho que vai ficar muito interessante para quem está pensando em ter uma automação, tá lá, porque vai ser um custo diferenciado para esse cliente que está entrando aqui dentro e uma coisa inédita que a gente ainda não tinha feito lá para automação na Genial Nelogica. Será um módulo de automação via Genial. Via Genial. Com uma condição super especial. Super especial. Ó, pessoal, fiquem ligados. Quando que isso vai ao público? Segunda-feira. Segunda-feira? Se preparem, turma. Pô, legal demais, Edinho. Deixa eu te perguntar, só voltando, só para tirar uma dúvida que eu fiquei a partir de fundos. Na estrutura ali dos stakeholders envolvidos na estrutura de um fundo. Custodiante, administrador e distribuidor, é uma cadeia vertical que fica dentro da Genial. Legal, interessante. Todo. Muito bom, muito legal. Todo isso está na essência lá da gente, né? Em termos de construção e do conglomerado financeiro. Então, o alinhamento, né? O alinhamento converge completamente. E a última, assim, um lançamento também que a gente fez recente foi cripto. Hoje você já consegue consolidar lá dentro da Genial o teu investimento em cripto. A gente usa uma solução de um parceiro, o B2B. Hoje são 6 moedas que estão ali dentro. A gente também, acho que foi, não sei se você sabe, mas a gente que lançou o ETF do Hash 11, da Hashdex. O Hash 11? Olha aí. A gente, o Marcelo, que é o CEO da Hashdex, e o Stefano, eu trabalhei junto com o Stefano numa época de mesa lá do Pactual. A gente foi o coordenador líder da estratégia do ETF de Hash 11, e muito no sentido de dar essa exposição às pessoas que não entraram no mundo de exchange, né? No mundo de distância, de falta de entendimento, do private key, de custódias, de fraudes que estavam tendo em custódia. Regulado. Exatamente. Então a gente lançou, foi o primeiro ETF no mundo, né? Foi uma referência ali muito grande e tem demanda para isso. Você vê o ETF, como ele chegou a
a briga igual para igual com o Bova 11, Aham. né? E hoje a gente lançou as criptos também, na essência, você pode comprar cripto pela Genial, e já acontece aí muito forte. E aí você tinha perguntado dos lançamentos novos da B3, né? Uhum. Cara, a B3 ela vai seguindo uma tendência, obviamente eu acho que ela gostaria de ter uma velocidade mais rápida do que ela consegue ter hoje, porque ela depende de aprovações, mas quando ela vem com o futuro do Bitcoin, futuro do ouro, futuro das outras moedas, está cobrindo um gap de tendência, que obviamente ela já percebeu demanda ou evasão, né, de público ali por ela, e ela faz esse catch-up ali para lançar. Então a gente trabalha essas estratégias de lançamento, é uma coisa que vai natural. O trader está sempre buscando oportunidade, né? Então, obviamente o carro-chefe é o índice, mas você tem oportunidade no WDO, e acho que é uma referência não, uma coisa já real hoje acontecendo, as oportunidades que aparecem no futuro de Bitcoin. Né? Foi um sucesso, né? Sucesso, né? E muita oportunidade para o trader que está ali em determinados momentos que o índice está um pouco mais parado, ele está olhando para o que está se movimentando. Sim. E onde tem movimento, onde tem volatilidade, onde ele pode se alavancar, O que se mexe, o trader vai estar o olhando. trader vai estar olhando. Então, e aí você tem que ter boas práticas, né, para o cara consumir um produto e ter lá, de fato, o retorno para ele. A gente sabe que hoje a grande reclamação desse futuro de Bit é o pouco do custo da B3, são os emolumentos, principalmente para o day trader, mas ele é muito mais barato do que você for operar numa exchange, mesmo sendo futuro. Então, eu acho que assim, a B3 ela está tentando, vai fomentar esse mercado cada vez mais, e acho que assim, a reclamação pelo custo é sempre válida, né? Inclusive teve a divisão em 10 vezes do tamanho do contrato. Sim, a diminuição né? do tamanho do contrato, porque de fato, quando eles lançaram, o Bitcoin tinha um valor e veio se valorizando muito forte. Quando eles lançaram, o futuro já estava muito mais caro, ele era em dólar, né? Era em real, refletia. Ele agora deve se lançar o futuro do dólar, né? E teve essa redução por conta disso, para conseguir se acomodar ali ao que o cliente pode ter. Não, Então, perfeito. Você falou do preço, né? A gente chora, a gente nunca quer pagar nada, essa é a verdade. A verdade o varejo dói bastante qualquer tipo de custo, mas ele é muito mais barato do que você operar numa exchange e te traz muito mais transparência, né? A gente, obviamente, sempre está ali brigando, tem uma questão toda que o suitability, o regulado, ele tem percalços no caminho morosos que outras atividades não tenham, mas é uma questão de segurança também. No final das contas, isso aí te dá uma segurança para o sistema que é importante. É o trade-off, né? Troca um pouco de velocidade por segurança. E faz parte. E aí o nosso trabalho todo é tentar customizar de uma forma mais simples possível para ter essa fricção menor ou perda no meio da jornada e do caminho menor. Mas acho que assim, tem muita oportunidade hoje ali para todos esses produtos, vão vir mais ainda pela frente, para a gente poder trabalhar ali na corretora. Edinho, a gente tem pouco mais de 5 minutos. Produção, tu não viu eles atrás de ti aqui subindo a plaquinha. Desculpa aí. E não, geralmente fala assim, ó, o ponto tá me avisando aqui. Vamos falar brevemente sobre a parte de energia, que a gente falou lá no começo, comercialização de energia e tal. Pode explicar pra turma brevemente como é que funciona, porque ainda é um tópico de pouco conhecimento do varejo, eu percebo. Sim. Mas vocês estão entrando forte, né, nessa área. O mercado de energia ele era um mercado praticamente só de trading de grandes players, né? Tradeava literalmente a tesouraria preço de energia, mas é um negócio mais à moda antiga, é um contra o outro, não tem contraparte central, então tem um risco de crédito muito envolvido, não só um risco de preço. E a gente, como serviço, né, a gente queria compor, e até utilizando a nossa base, como é que a gente chegaria no player para serviço. Hoje o serviço é um mercado livre. Mercado livre de negociação. Mercado livre de preço, né? Que ele atende muito aos clientes média tensão e alta tensão. Então, hotéis, coisas clientes assim. PJ, né? PJ. Por exemplo, em Porto Alegre, um Zafre, rede de supermercados. Isso, rede de supermercado, rede de hotéis. Então, eles conseguem ter de postos de combustíveis, eles conseguem a gente dar um serviço ao Mercado Livre, onde eles conseguem ter uma economia, um desconto legal, 30%, 35% de desconto. E o desafio era o baixa tensão, tá?
estudando todos esses mercados, a gente acabou focando no Rio de Janeiro. Tá. A gente sabe que o Rio de Janeiro ele tem uma perda que a gente chama de gato muito grande pela distribuidora lá, Tá. por conta das comunidades, por conta dos problemas de segurança que tem infraestrutura. Aham. E a gente, para chegar no baixa tensão, a gente fez um segmento de geração distribuída, GD. Tá. O que a gente consegue, o que a gente faz? A gente construiu as nossas próprias usinas, Tá. tá? Na Serra do Rio de Janeiro. Quando tu fala as nossas próprias, genial. Genial. Tá. É genial e uma estrutura de FIP que nós chamamos alguns clientes para serem sócios dessa estrutura, tá? Tá. Onde a gente remunerava esse FIP aí, PCA, mais alguma coisa. FIP para investidor qualificado e profissional? Qualificado, tá. Tá? Lá no início tinha um projeto, né, um business plan que você faz, você monta, captamos, constituímos esse FIP. A Genial junto faz toda a execução e gestão dessa parte de energia. O plano são 21 usinas, entregamos a 18ª agora. Toda plugada na Light e Enel. Tá? São 24 usinas, 21 prontas. 18 Light e 3 Enel. Enel é a região metropolitana do Rio de Janeiro. Que a gente consegue hoje, a minha casa na residência, ela é a energia da Genial. A tua e casa... energia limpa, que é essa geração distribuída. E a Genial oferece 10% de desconto na conta de energia para o cidadão comum no Rio de Janeiro. Pô, legal. Então essa geração distribuída hoje é uma coisa muito marcante assim para a gente. E a gente chama da Genial Solar. Né? Genial Solar. Então Genial Energia faz mercado livre e o trading. Né? E a Genial Solar faz toda essa parte de geração distribuída, que hoje é o maior produtor de energia limpa do estado do Rio de Janeiro, hoje é a Genial. Caramba. Com essas usinas todas em placa fotovoltaica, que está atendendo desde clientes residenciais ou pequenos comércios, padaria, restaurante, que não estão ligados à média e alta tensão para entrar no Mercado Livre. E a gente oferece esse desconto na conta de luz para o comerciante comum ou para o residente como eu, que é uma energia limpa. Então hoje é um negócio que praticamente toda a oferta está já demandada e grandes clientes da Genial hoje usufruem disso aí. Que legal, é um ecossistema que vai muito além do apenas a corretora, por assim dizer. Motinha, tô com motinha na cabeça. Edinho, vamos lá, Edinho. Final aqui do nosso papo, pô, foi um papo muito legal, eu aprendi muito contigo aqui, eu acredito que a nossa turma aqui que tá nos telespectadores aqui do nosso YouTube Nelógica aprenderam muito contigo. Cara, tu tem que vir mais vezes aqui no YouTube da Nelógica pra gente bater um papo, tá? Tem um poço de conhecimento, anos de mercado financeiro, eu tenho certeza que, pô, a gente pode fazer um podcast mais descontraído qualquer hora, 3, 4 horas pra falar mais a fundo sobre vários tópicos. Tenho certeza que vai ser muito legal. Pra gente finalizar, eu fiz essa pergunta numa live que eu fiz com a Carol, com o Motinha um tempo atrás. Não vamos entrar especificamente, obviamente, jamais falar em valores, mas por cima, como que o Edinho investe atualmente? Qual que é a carteira do Edinho? Por exemplo, a minha carteira, metade é fora do país, em ETFs, metade aqui no Brasil. Dos 100% que eu tenho aqui no Brasil, uns 30% é renda fixa e uns 70% tenho em ações e fundos imobiliários. Essa é a minha carteira. Como é que o Edinho investe o seu patrimônio pessoa física hoje? Vamos lá, o Edinho tem muitas restrições, né? Para poder, de uma certa forma, a gente ali como diretor estatutário tem muita restrição. Mas, e a gente ali também pela política de partnership, o meu maior investimento e tudo tá na Genial. Tá na Genial. Mas eu acho que hoje a questão é muito... ela é de cada um e com umas regras ali muito básicas. Eu acho que a pessoa mais nova, ela tem que ter um percentual maior em renda variável. E conforme o amadurecimento, o crescimento, né? Assim, questões de responsabilidades que a gente vai tendo ao longo da vida, vão fazendo você balancear um pouco essa carteira até chegar no momento de aposentar e viver de renda. Né? Então, acho que você tem que ter um risco mais alto na tua carteira enquanto você é mais novo. Você tem que ir equilibrando esse risco ao longo das responsabilidades, ao longo da tua jornada ou de trabalho, ou do que você está fazendo, para depois você buscar só estar trabalhando essa renda como um todo. Então, assim, o conselho que eu dou é sempre muito essa. Sempre ter lá as políticas de reserva de emergência, de coisas ali do tipo que vão acontecer, que a gente vai precisar como cidadão comum.
Mas eu acho que assim, a mensagem é um pouco essa, né? E assim, eu acho que o cara fazer sozinho, né, by yourself, é muito legítimo, é legal e tudo mais. Mas hoje, com acesso educacional que a gente tem, de conteúdo, é, e, e profissionais que a gente tem hoje Não ali tem no por mercado, que fazer sozinho. não tem por que o cara tá sozinho, né? Ou separar um pouquinho, tá aqui. E não tem por que ele não fazer sozinho também, mas ele tem que fazer com um pouquinho. Entendeu? Então eu acho que você tem que trazer saúde para tua poupança, para tua reserva, para o teu portfólio, né? E não ser que tem que botar tudo dentro da tua ficha num lugar só. Ela tem que ser saudável para de fato ela perpetuar e existir ao longo da tua vida, porque o mercado vai existir para sempre, entendeu? Edinho, última pergunta agora que a produção já está pedindo para a gente encerrar. Bolsa final do ano. Aqui a futurologia é uma brincadeira. Eu acredito que vai bater 170 mil pontos até o final de 2025. Tu é mais otimista ou mais pessimista? Não, assim, eu sou sempre otimista. Não gosto de falar os pontos e tudo mais que vai bater. O específico, né? A gente lá com a parte da pesquisa, até que você não entrou, que é a Genial Quest, né, que a gente faz com a Quest, com o Felipe Nunes. Eu acho que esse ano que vem é um ano de chance grande de alternância de poder, né? Acho que é saudável, de uma certa forma, para o país em si. E eu acho que esse ciclo virtuoso vai vir, até porque foi um sofrimento muito grande com a Selic ao nível que está, né, com todas essas questões de fundamentos econômicos. A gente precisa, de uma certa forma, trazer para a economia um pouco mais de viabilidade, né, sem deixar de ter os pilares muito fortes, que são inflação, que é o que o Banco Central vem buscar, mas acho que isso tudo vem preparando a Bolsa, né, para ter números mais altos e performance melhores do que ela veio tendo nos últimos anos aqui. Então sou super otimista. Perfeito, Edinho. Que papo sensacional. Faz 4 anos que eu tô na lógica tocando conteúdos e eu vou ter que falar. Esse aqui foi um dos melhores papos de mercado financeiro que eu já tive na vida. Muito obrigado por esse momento. O conteúdo tá aqui no YouTube Nelógica. Novamente, em nome da Nelógica, muito obrigado pela Genial acreditar no futuro do mercado financeiro. E junto da Nelógica escrever mais uma página de sucesso. 2025 foi um sucesso e 2026 nós vamos arrebentar tudo no mercado financeiro. Vamos com Edinho, tudo. muito obrigado. Gui, foi um prazer aqui. Obrigado demais pela parceria. O trabalho que vocês fazem na Nelógica é incrível, principalmente para o pessoa física. E podem contar com a gente que essa parceria vai só aumentar. Boa, valeu. Obrigado, Turma, prazer. Profit Summit Nelógica. Nós nos vemos no mercado.